Salve, salve amigos do automobilismo de disciplina, sejam muito bem-vindos ao Hyperpole Brasil, canal dedicado a trazer informações e notícias sobre os principais campeonatos de endurance do mundo. E hoje eu vou falar um pouco sobre como funcionam as corridas de endurance, principalmente do FIA WEC, um pouco sobre os pilotos, carros, pistas e também sobre as equipes que vão estar competindo aí em 2025. Diferente das corridas em sprint, que estamos mais acostumados a ver, o endurance é principalmente sobre sobrevivência, estratégia e trabalho em equipe. Não se trata apenas de quem tem o carro mais rápido em uma ou algumas voltas, não é mesmo, Peugeot? Mas sim de fazer com que pilotos, estratégia e pitstops trabalhem e funcionem juntos perfeitamente. Sem enrolação, então vamos falar hoje sobre o FIA WEC. O WEC que significa World Endurance Championship. Ele é o campeonato de corrida de longa distância da FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo. A mesma federação que rege a Fórmula 1 também. Ele começou com esse nome em 2012, mas as corridas de longa distância ou de longa duração já acontecem há muito tempo. Hoje a gente vai falar só do WEC, que é de 2012 pra cá. O WEC tem um calendário global que envolve vários circuitos lendários ao redor do mundo, semelhante à Fórmula 1, porém com bem menos eventos. A temporada de 2025 terá 8 eventos que vão acontecer em Lusail, no Catar, Imola, na Itália, Spa-Francorchamps, na Bélgica, e aí vem talvez a corrida de endurance mais conhecida do mundo, que acontece lá em Le Mans, na França. Depois teremos as 6 horas de São Paulo, o FIA WEC ele tem um evento no Brasil. E depois daqui, Austin nos Estados Unidos, Fuji no Japão e por último Sakir no Bahrein. O FIA WEC hoje promove corridas de 6 até 24 horas, e eles usam um formato de inscrição chamado de Entry, que é parecido com o da Fórmula 1, onde as equipes são submetidas a um comitê da FIA que aprova ou não a entrada da equipe no campeonato. E também o pagamento de algumas taxas de inscrição. O WEC hoje conta com duas categorias, sendo elas a Hypercar e a LMGT3. No início existiam outras categorias, mas que foram mudando ou deixando de existir temporariamente até chegar nessas duas aí. A categoria Hypercar, ou classe Hypercar, é composta por protótipos desenvolvidos por diversas marcas e que são geralmente os carros mais rápidos da pista. Essa categoria é composta por carros de duas especificações, LMH ou LMDH, que são os regulamentos que as equipes têm que seguir na hora de construir os carros. Mas esses regulamentos eles são bem permissivos, então as equipes têm bastante liberdade no design e desenvolvimento dos carros. A categoria LMGT3 foi criada em 2024, e os carros são baseados em carros de produção ou carros de rua, porém modificados até certo ponto para a pista. Essa categoria veio em substituição a meio que duas outras categorias que existiam antes, a LMGTE Pro e a LMGTE AM. Os carros dessas duas categorias seguiam a especificação LMGTE da FIA. O que diferenciava as categorias eram os pilotos. Enquanto na LMGTE Pro somente podiam competir pilotos profissionais, na LMGTE AM podiam ter pilotos profissionais, mas também podiam ter os pilotos que eles chamam de Gentleman Driver, que são pilotos amadores, com várias aspas aí, que geralmente pagavam para correr em equipes privadas. Na temporada de 2025, teremos 10 equipes na categoria Hypercar e 12 equipes na categoria LMGT3. As equipes que vão disputar o campeonato de 2025 na Hypercar são Aston Martin Tor Team, Porsche Penske Motorsport, Toyota Gazoo Racing, Cadillac Hertz Team J, BMW M Team WRT, Alpine Endurance Team, Ferrari AF Corse, Peugeot Total Energies, AF Corse e Proton Competition. Com exceção da AF Corse e da Proton Competition, que inscreveram apenas um carro cada na categoria Hypercar, todas as outras equipes inscreveram 2 carros cada para essa temporada de 2025. Já na LMGT3, teremos as equipes United Autosports, TF Sport, Iron Lynx, Vista AF Corse, Proton Competition, Acodis ASP Team, Racing Spirit of Le Mans, Heart of Racing Team, The Band Team WRT, Team WRT, que é a equipe, acredite você ou não, em que corre o Valentino Rossi, multicampeão mundial de MotoGP, com o carro número 46, que é o número que ele já imortalizou ali no MotoGP. Tem também a Mantei First Farm e as Iron Dames, que, uma curiosidade, é uma equipe totalmente formada por mulheres, desde as pilotos até as outras áreas da equipe. E aí na tela agora você pode conferir todas as equipes e quais os carros de cada uma da LMGT3. Na FIA, os pilotos são divididos em categorias bronze, prata, ouro e platina, sendo que eles podem tanto subir de nível quanto descer, dependendo de alguns fatores e também dos resultados. Mais ou menos aí como o seu iRacing, para quem joga iRacing,
Aí na tela vai estar passando para vocês alguns pilotos e a categoria deles na FIA, mais a título de curiosidade mesmo. Eu não vou conseguir citar o nome de todos os pilotos aqui, porque tem literalmente mais de 100 pilotos inscritos no FIA WEC 2025, contando as duas categorias de carros, e a gente já vai ver o porquê disso. Agora a gente entra na parte mais legal do Endurance, que são as corridas. No WEC, as corridas têm entre 6 e 24 horas mais uma volta. Então geralmente o que acontece é, fecham-se ali as 6, 12 ou 24 horas da corrida, e o líder geral da prova, ele dá uma última volta e aí sim termina a corrida. Todas as equipes têm 2 ou mais pilotos que revezam entre si durante a corrida. E isso é uma coisa que sempre me perguntam quando eu falo de Endurance. Nossa, como alguém consegue correr por 24 horas? Não, ninguém consegue. Eles revezam. Então existem pitstops no Endurance onde ocorre, além da troca de pneus e abastecimento, também a troca do piloto. E isso também é levado em consideração nas estratégias, pois cada piloto vai ter seu estilo de pilotagem diferente. Outra parte super interessante das corridas de Endurance, e talvez a que mais me chama a atenção, é que todas as categorias correm ao mesmo tempo. Então é diferente, por exemplo, da Fórmula 2, que corre antes da Fórmula 1, no Endurance todos os carros vão para a pista ao mesmo tempo. E aí, como temos carros muito mais rápidos que outros, isso acaba se tornando parte da estratégia tanto da equipe quanto do piloto. E vale ressaltar também que no WEC tem muito menos punição do que na Fórmula 1. Porque constantemente os Hypercars encontram os LMGT3 e eles têm que lidar com esse tráfego na pista, né? Perdendo o mínimo de tempo possível e até usando os carros mais lentos como estratégia para tentar atrapalhar adversários, ganhar uma vantagem, né? Um exemplo é quando um piloto de Hypercar ele tenta colocar um LMGT3 entre ele e o seu adversário para fazer o adversário ficar atrás daquele GT3 em algum ponto específico da pista. Esse ano de 2025 a gente vai ter aí uma categoria a mais de carros nas 24 horas de Le Mans, que é a LMP2. Essa é uma das categorias que existia no passado e agora ela está sendo usada exclusivamente em Le Mans. Então nesse ano a gente só vai ter a LMP2 em Le Mans. Essa aqui também é uma categoria de protótipos, não tão rápidos quanto o Hypercar, mas muito mais baratos de se produzir. Esses carros eles usam algumas peças que são padronizadas de alguns fornecedores específicos, então isso barateia muito o custo e atrai aí algumas empresas privadas, né, que têm interesse principalmente de correr em Le Mans, que daí podem, né, produzir um carro com muito menos dinheiro para correr lá a corrida, fazer sua propaganda e tá tudo certo. Essa corrida ela tem muitos fatos interessantes, histórias legais, curiosas que aconteceram, só que é muita coisa, é muito conteúdo, então eu vou deixar para fazer um vídeo específico só sobre Le Mans mais pra frente. A premiação no Endurance ela é um pouco diferente também, né? Como tem várias categorias correndo ao mesmo tempo, é como se fossem várias corridas acontecendo ao mesmo tempo. E uma grande corrida acontecendo ali entre todos os carros, né? Essa grande corrida o pessoal geralmente chama de geral ou de overall em inglês. E ela premia literalmente quem cruza a linha de chegada em primeiro, ao final das X horas de corrida, mais uma volta. Então, geralmente, o campeão geral é um Hypercar. Além disso, existe premiação por categoria, onde, por exemplo, o primeiro carro LMGT3 que cruzar a linha de chegada depois das X horas mais uma volta é dito também como campeão. Porém, ele é o campeão da categoria LMGT3. O mesmo vai acontecer para a categoria LMP2, que vai estar lá em Le Mans agora. O Brasil, inclusive, teve um ótimo resultado nas últimas 6 horas de Spa, com o carro 10 aí do Dudu Barrichello, que corre pela Racing Spirit of Le Mans. É um Aston Martin, né? Ele chegou em sexto na categoria LMGT3. Mas para ter uma ideia, enquanto os Hypercars deram 150 voltas no circuito, os LMGT3 deram 136. Aqui no Brasil, os direitos de transmissão sempre ficam com a Band na TV aberta e com a Band Esportes na TV por assinatura. Mas eu recomendo fortemente assistir no canal Grande Prêmio. É aqui no YouTube, grátis, ao vivo, não tem delay. Eles transmitem também na LG Channels, então para você que quer assistir na TV aí, consegue assistir com uma resolução boa e totalmente grátis também. E esse canal tem se mostrado uma das melhores transmissões que eu já vi no automobilismo brasileiro. Vários comentários técnicos, explicações. Quando tem um rádio, eles deixam o áudio do rádio rolando, depois fazem a tradução, comentários. E tudo isso sem perder o bom humor, sem deixar de passar ali o sentimento de adrenalina que uma corrida do WEC traz, né, pro espectador. E eu acho isso muito legal, porque me lembra muito da forma como os lendários narradores aí da Sky Sports, da Fórmula 1, David Croft, Martin Brundle, me lembra muito a forma como eles fazem. E é uma transmissão muito rica, né? Cheia de informação técnica, de informação de bastidor, tem entrevistas. E uma dica que eu dou, né? Como o WEC tem poucas etapas durante o ano, procura um aplicativo que tenha o calendário ou até um calendário que você possa adicionar no seu Google Calendar para você ter ali o lembrete, né, das corridas
e saber quando vai acontecer aí os treinos, qualificatório, o início e o fim de cada corrida. Bom, por hoje é só, espero que tenham gostado. Tentei trazer um conteúdo bem compacto nesse vídeo, né, para pessoas que nunca ouviram falar, que estão começando a ouvir falar do Endurance agora, ou que assistiram alguma etapa aí e ficaram meio perdidas, não entenderam muito bem. Espero ter ajudado a esclarecer um pouco mais sobre o mundo do Endurance, também do FIA-WEC. E eu pretendo fazer alguns outros vídeos sobre o INSA, sobre outros campeonatos, me aprofundar um pouco mais em alguns assuntos. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, dá um like aí, aquela parada que todo mundo fala, enfim. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, paz!